Que alegria! Como é bom estar com você mais uma vez para o programa Pergunte ao Pastor. E a pergunta de hoje vem do ouvinte Fernando. A pergunta é: Deus tem fraqueza? Com certeza o Fernando está falando de um texto da palavra de Deus, então vamos à palavra de Deus, porque ela sempre tem resposta ao nosso coração. A resposta está lá mesmo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 ao versículo 27. Lá nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a fraqueza de Deus, dizendo: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui nós precisamos entender que necessariamente o apóstolo Paulo não está falando que Deus seja louco ou que Deus seja fraco. Ele está fazendo uma comparação com aquilo que os homens compreendem das atitudes de Deus. Alguns versículos anteriores, você vê o apóstolo Paulo afirmando que para os gregos, para os judeus, o evangelho parecia loucura. O evangelho parecia um escândalo. A mensagem do evangelho para eles não fazia sentido algum. Então Paulo está afirmando, olha, aquilo que os homens ouvem de Deus e para eles interpretam como loucura, que para eles interpretam como algo que não faz sentido, até essa, entre aspas, loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria de todos os homens. Da mesma forma também a Bíblia afirma categoricamente que o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nós pertencemos é o Deus Todo-Poderoso. Ele não tem apenas algum poder ou alguma força, não. Ele é o Todo-Poderoso. No hebraico, a expressão o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, nele não há fraqueza alguma. Porém, algumas atitudes de Deus podem ser interpretadas pelos homens como fraqueza. E Paulo está dizendo, até mesmo aquilo que os homens interpretam como uma fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer força humana. O que Paulo está tentando ensinar aos coríntios e a nós hoje como igreja é que o nosso Deus é tão maior, está tão mais exaltado do que tudo e do que todos, tem o poder, a sabedoria tão elevada acima de tudo aquilo que é humano, tão elevado que até mesmo se nós pudéssemos colocar uma medida, aquilo que é o mais fraco, aquilo que é o menos sábio, né? ou que parece com loucura, ainda está num patamar muito maior, muito mais elevado do que aquilo que a capacidade humana consiga alcançar. O profeta Isaías, por exemplo, ele vai declarar que os pensamentos do Senhor estão muito acima dos nossos pensamentos, que os caminhos do Senhor estão mais elevados do que os nossos caminhos. Qual é essa distância? Assim como o céu está distante da terra, assim os pensamentos de Deus, assim os caminhos de Deus estão tão mais elevados do que os caminhos dos homens. Por isso, nós devemos e somos encorajados pelas Escrituras a confiarmos no Senhor. Somos encorajados a depositar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus e acreditar, crer na sua palavra, crer no seu plano, crer nas suas promessas. Deus é fiel. Deus sabe como conduzir. Deus sabe o que fazer. Deus sabe como fazer. E se Ele sabe, nós podemos apenas descansar, ficar em paz, ficar tranquilos, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Então, em Deus a fraqueza? De forma alguma. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E até quando uma ação dele, ao seu pensamento ou aos seus olhos, parecer uma fraqueza, saiba que ele mesmo assim, está agindo num patamar muito mais elevado do que qualquer força humana poderia atuar. Se você tem também uma dúvida, envia para mim. Meu Instagram, @leocapostinho. Ou então, coloque a sua pergunta lá nos comentários dos meus vídeos do YouTube. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo programa.